No primeiro vídeo que nós vimos o céu através do estelário, nós observamos as 4 fases da Lua, regredindo no tempo, partindo da Lua nova, depois para minguante, Lua cheia e a Lua crescente. Neste segundo vídeo, que começamos agora, nós vamos observar os planetas do Sistema Solar. Inicialmente, vamos verificar aqui em um outro programa que se encontra na internet, que é o AstroNu. A gente tem uma visão geral do Sistema Solar em 3 dimensões. Lá no centro do sistema está o Sol, que é o maior astro do sistema. Ele detém 99% da massa de todo o sistema. Para se ter uma ideia, o diâmetro do Sol é 1.390.000 quilômetros. Ele é quase 109 vezes maior do que o diâmetro da Terra. Próximo do Sol, relativamente próximo em relação aos demais planetas do Sistema Solar, estão os 4 planetas rochosos, que são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Depois vem Júpiter, que aqui nós vemos em cor alaranjada, que é o maior planeta do Sistema Solar. Em seguida, Saturno, que nós até tivemos uma visualização de Saturno no primeiro vídeo, que tem os anéis. Depois Urano, Netuno. Plutão, que está aqui com uma órbita bem fora da eclíptica, dá-se o nome de eclíptica, o plano, porque vocês podem observar que todos os planetas eles estão aproximadamente no mesmo plano. Se nós curvarmos aqui, a gente vê que há algumas inclinações. A de Plutão é bem mais nítida, mas os demais eles estão quase todos no mesmo plano. E a esse plano se dá o nome de eclíptica. Plutão ele era considerado planeta porque ele foi descoberto pelo astrônomo americano Clyde Tombaugh em 1930. E naquela época consideraram o Plutão também como um planeta. Só que posteriormente, com o avanço da tecnologia de observação espacial, encontraram outros astros semelhantes a Plutão, como o Eris em 2005. Ele está aqui com uma órbita ainda mais excêntrica, além de excêntrica, ela está bem fora do plano, que a União Astronômica se reuniu em 2006 e consideraram esses astros, como Plutão, Eris e outros, como planetas anões, uma categoria aí que fica entre os planetas e os asteroides. Essa observação aqui, neste programa, AstroNu, é interessante porque ele vai nos fazer entender como que as órbitas dos planetas faz com que a sua posição no espaço, no nosso céu, varia de acordo com o tempo. Aproximando aqui, nós vemos a Terra está aqui, Vênus e Mercúrio. Marte tem uma órbita um pouquinho... Onde está Marte? Marte está aqui. Aqui o planeta Marte, Terra, Vênus. Essa é a visão que nós temos hoje. Vou clicar em hoje aqui. Hoje está assim, a posição dos planetas em suas respectivas órbitas. Na Terra, vocês podem perceber que a Terra estando aqui, essa face da Terra voltada para o Sol é quando é de dia, e portanto a gente não consegue ver as estrelas. A maior parte do tempo não conseguimos ver Mercúrio e Vênus. Mercúrio e Vênus porque eles estão muito próximos do Sol. Nessa fase atual, só conseguimos ver esses planetas pouco antes do amanhecer. Observem agora que as órbitas estão em movimento a um ritmo de 10 dias por segundo. Então, cada planeta ele tem uma velocidade específica dentro de sua órbita. Então, há momentos que o planeta Vênus fica próximo da Terra e outros momentos ele se afasta.
da mesma forma como Mercúrio e Marte, e assim todos os demais planetas, nesta viagem que eles fazem ao redor do Sol. O planeta Vênus, ele é quase do mesmo tamanho, praticamente do mesmo tamanho da Terra, porque ele tem um diâmetro de 12.104 quilômetros e a Terra tem um diâmetro de 12.756 quilômetros, um diâmetro no plano equatorial, de forma que eles são praticamente do mesmo tamanho. O planeta Vênus, porém, ele tem uma atmosfera muito densa, com muito dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico, e a temperatura na superfície de Vênus passa dos 400 graus centígrados. Portanto, ele é um planeta totalmente inóspito para os padrões de vida que conhecemos. E ele tem um detalhe também interessante, porque o movimento de rotação do planeta Vênus é ao contrário dos demais. Aqui nós temos a Terra que vai do leste para o oeste, e se estivéssemos em Vênus, a gente viria o Sol nascendo no oeste e se pondo no leste, tomando como referência o nosso dia aqui na Terra. Ele gira em sentido contrário, com uma rotação bem lenta, que o tempo de rotação de um dia em Vênus demora mais do que o tempo que ele faz uma órbita, que seria então o ano em Vênus, dá menos de um dia. Como o planeta Vênus ele faz esse giro em torno do Sol, como Mercúrio e os demais, a sua visualização na Terra, aqui por nós, também tem fases como se fosse a Lua. Vênus aparece para nós neste início de mês de dezembro de 2019, dessa forma como vemos na imagem. Ele está saindo da fase cheia, entrando na fase minguante. É dessa forma que vemos Vênus agora. Ele aparece no período vespertino. Conseguimos ver o planeta Vênus um pouco depois do pôr do sol, às vezes até mesmo antes do pôr do sol, porque ele tem um brilho muito intenso, principalmente quando ele está nessa fase. Vênus, depois do Sol e da Lua, é o astro mais brilhante que tem no céu. Quando ele aparece pela manhã, ele é conhecido, tem vários nomes, mas dentre os mais conhecidos, ele é chamado também de estrela d'alva. Menos brilhante do que Vênus, porque é um planeta bem menor, o planeta Mercúrio, neste início de dezembro de 2019, ele aparece nos períodos da manhã. Só é possível vê-lo pouco antes do Sol nascer. E aqui, então, conseguimos ver o planeta Mercúrio avançando no horizonte, ganhando altura, ao mesmo tempo em que o Sol já mostra os seus primeiros raios para o início do dia. Depois de Mercúrio e Vênus, o terceiro planeta do Sistema Solar é a Terra. A nossa Terra. Aqui temos água em estado líquido, atmosfera transparente com oxigênio e todas as condições necessárias para vivermos. A atmosfera que envolve a Terra é muito fina, embora isso nos passe despercebido. O físico Antonino Zizici, ele fez uma analogia dizendo o seguinte: se a Terra fosse do tamanho de uma maçã, a atmosfera seria mais fina do que a casca da maçã. Depois da Terra vem o planeta Marte, que vamos ver a seguir. Aqui está o planeta Marte. Neste momento ele aparece no horizonte próximo do amanhecer. Marte também é conhecido como planeta vermelho, por causa do dióxido de ferro que há na sua superfície. Ele é o menos inóspito dos planetas próximos. Por isso é o mais visitado por sondas espaciais,
Apesar de que o primeiro planeta a receber uma sonda espacial da Terra foi Vênus, em 1966. A sonda Venera, porém, foi danificada rapidamente devido às condições muito agressivas da atmosfera venusiana. Se, ao comentarmos sobre a atmosfera da Terra, dissemos que ela é muito fina, isso foi em comparação com o tamanho da Terra. Marte tem uma atmosfera muito mais rarefeita, composta predominantemente por dióxido de carbono, e de tão rala, ela não serve como escudo de proteção dos objetos que vêm do espaço, como ocorre com a atmosfera da Terra, que desintegra esses objetos pelo calor do atrito com o ar. O maior planeta do Sistema Solar é Júpiter. Aqui está ele, visto no céu logo após o pôr do Sol, neste período atual. Júpiter tem muitas luas, algumas que poderiam ser consideradas pequenos planetas, de tão grande que são. Ganimedes, a maior lua de Júpiter, tem um diâmetro de 5.262 quilômetros. Júpiter possui menos de 1/1000 da massa solar. Contudo, tem 2,5 vezes a massa de todos os outros planetas em conjunto. É um planeta gasoso, assim como os demais planetas que veremos a seguir. Saturno é o mais belo dos planetas, com seu fabuloso sistema de anéis que tem intrigado os astrônomos desde o século XVII. Não é o único planeta com anéis. Júpiter, Urano e Netuno também têm. Mas os anéis de Saturno são os mais visíveis e espetaculares. Estendem-se por mais de 280 mil quilômetros, incríveis 3/4 da distância da Terra à Lua, com espessura de aproximadamente 1 quilômetro. Saturno é o último planeta do Sistema Solar que pode ser visto a olho nu. Os dois planetas mais distantes que veremos a seguir só podem ser observados com o auxílio de telescópio. O planeta Urano é o 7º planeta de nosso sistema. Ele foi descoberto em março de 1781 pelo astrônomo alemão William Herschel. Urano é um planeta gigante, gasoso como Júpiter, Saturno e Netuno. Em teoria, seria constituído por um núcleo sólido de silicatos de ferro de aproximadamente 7.500 quilômetros de diâmetro, rodeado por um manto composto de nuvens de hidrogênio molecular, hélio, metano e amônia, em uma espessura de 10.000 quilômetros. Em seguida, uma camada de hidrogênio e hélio líquido por cerca de 7.600 quilômetros de espessura, que se funde gradualmente para a atmosfera. Netuno é o 8º planeta do Sistema Solar, o mais distante, a 4,5 bilhões de quilômetros do Sol. Ele demora quase 165 anos terrestres para completar uma órbita em torno do Sol. O seu diâmetro equatorial é cerca de 4 vezes maior do que o diâmetro da Terra. Depois vem Plutão, que por 76 anos reinou nos confins de nosso Sistema Solar como o mais distante planeta, desde quando foi descoberto por Clyde Tombaugh em 1930. Mas em 2006 foi rebaixado para a condição de planeta anão. As estrelas parecem que estão fixas na abóbada celeste. Em cada época do ano, o céu noturno parece ser o mesmo. Mas os planetas,
esses insistem em contrariar essa regra. Quando os nossos antepassados não conseguiam distinguir o que é estrela e o que é planeta, a dança dos planetas no céu noturno intrigavam os observadores da noite. Não deixe de ver o nosso próximo vídeo.